Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Meu próximo entrevistado é o presidente da Federação de Futebol do Acre, Antônio Aquino. Boa noite, presidente. Boa noite. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Aqui. Presidente, já começa a expectativa aí nas torcidas para o início do Campeonato Acreano, que, mais uma vez, vem com a expectativa de um bom público. Aliás, nos últimos anos, o campeonato deu uma melhorada, né? Especialmente depois que a TV Gazeta abraçou o campeonato, transmitiu jogos. Então, qual a expectativa da federação para essa edição do campeonato? Bom, a nossa expectativa é a melhor possível, né? Os clubes estão em fase de preparação. Já teremos agora, no próximo dia 29, uma partida pela Copa Verde, que não é do nosso campeonato, mas ela sai da classificação do campeonato. Sim. E o campeonato em si promete, porque os clubes estão se reforçando, se preparando para uma disputa muito acirrada, porque hoje o campeonato dá vaga para a Copa do Brasil, Série D e Copa Verde. Então os clubes se preparam com o intuito de chegar nessas competições, que elas são financeiramente rentáveis. E quantos times vão participar dessa edição? O nosso campeonato é 8 clubes, né? Igual do ano passado. Pelo Estatuto do Torcedor, você não pode mudar de um ano para o outro. Tem que ter no mínimo 2 anos com a mesmo formato. Então, aí tem o Campeonato Acreano, tem a Copa do Brasil, que o senhor falou, tem a Copa Norte e tem o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Acre vai estar inserido em todas as grandes competições nacionais. Sim, isso é um ponto positivo para nós. Inclusive inserido nessas competições com duas vagas em todas elas, isso que é importante, né? Sim. Porque com isso você observa que nós teremos dos 8 clubes, poderemos ter 6 clubes participando de competição nacional, tendo um calendário um pouco maior, que é um grande problema do nosso futebol na região norte, é o calendário que é muito curto. E com essas participações isso dá uma melhor alternativa para os nossos filiados. Como é que o senhor vê a questão da permanência das equipes do Acre nos campeonatos? Porque dificilmente elas passam da primeira fase. Olha, você fala das competições nacionais. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A diferença entre o nosso futebol e o futebol do Sul é muito grande. A formação, o poder aquisitivo dos grandes clubes, que geralmente o confronto é com grandes clubes da primeira divisão, isso traz um desnivelamento em relação ao nosso futebol. Mas mesmo assim, nós temos tido grandes participações, já chegamos até jogar no Maracanã com o Flamengo, uma vez que eliminamos o time de Roraima e o time de Goiás, na Copa do Brasil. E de lá para cá, nós não temos tido muita sorte. Esse ano, o modelo é diferente. Eu acredito que para nós é mais vantajoso, porque anteriormente, na Copa do Brasil, se nós ganhássemos aqui de 1-0 ou 0-0, íamos jogar a segunda partida fora, e lá fora você sabe que o diferencial é muito grande. Atualmente não. Se ganharmos aqui, o time adversário está eliminado. O que a federação pode fazer para incentivar esses clubes a contratar bons atletas, a fazer um trabalho mais forte para que permaneçam mais? Porque quanto mais tempo, mais renda, mais projeção. O nosso trabalho é exatamente esse, buscar alternativas dentro das competições. Financeiramente, a Federação do Acre é a única do Brasil que não cobra a taxa dos seus filiados. Nós já damos um apoio muito grande. Quando arrumamos patrocínios que eles não conseguem, a federação consegue e repassa para eles. E o material esportivo, campo para treino. Quer dizer, a única federação do Brasil que tem essa estrutura para oferecer é a nossa. Então esse é o grande incentivo que nós temos proporcionado aos nossos filiados. O senhor falou aí a questão da renda e do patrocínio. Os Correios estão negociando para patrocinar o Campeonato Acreano. Nós estamos negociando com os Correios. O campeonato seria SEDEX 2017. Está em processo de negociação, mas está praticamente 90% já confirmado.
E nós estamos esperando, né, dos próximos dias, fazer a assinatura desse patrocínio. E como é que vai ser? Qual o valor? Como é que vai ser dividido? Então, o valor do patrocínio que eles nos ofereceram foi 150 mil, é muito pouco. E até porque nesse patrocínio não cita repasse aos clubes, é diretamente com a federação. Só que existem muitas obrigações que eles inseriram no patrocínio que tem custos. E então a federação o que vai fazer desse patrocínio? Vai premiar o campeão com 40 mil, o vice-campeão com 25 mil e os demais com R$ 7.500. E a federação ficaria com um pouco mais de 50 mil para manter essas despesas que vão ser necessárias para o patrocínio, a divulgação dos Correios dentro da competição. Presidente, nessa questão da renda e dos repasses que são repassados para a federação, a contribuição da CBF também, como é que funciona esse trâmite financeiro dentro das instituições? Bom, a federação recebe, não só a nossa, mas todas recebem da CBF, um valor para a administração da federação. Funcionário, material de expediente, energia. E é esse o apoio que nós temos e as outras também têm. Claro, as grandes federações, como onde os patrocínios são muito grandes, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, enfim, as grandes federações, essa ajuda que a CBF der para eles é muito significante. Para você ter uma ideia, a Federação Paulista, em 2016, negociou a transmissão do Campeonato Paulista por 8 milhões com a Itaipava. Então, sim, é um negócio. E no caso do Acre, quanto é esse repasse da CBF? A CBF passa 75 mil. Aqui nós temos para manter toda a estrutura, pagar os funcionários, promover as competições amadoras. E a federação tem um estádio também para manter, né? Pois é, esse é o grande problema nosso. Eu, às vezes eu falo para as pessoas que as demais federações levam vantagem, porque eles não têm essa manutenção. E nós passamos muito baixo, porque a manutenção do estádio é altíssima, né? Então nós temos os recursos que nos são repassados, para encargos, funcionários, energia, enfim, aquelas obrigações rotineiras que não tem como você escapar. Agora o futebol se tornou uma atividade muito rentável, muito profissional, né? Os grandes clubes, e se investe muito quando se tem capital à disposição, quando tem empresas fortes, enfim. Não é bem o caso do Acre, né? Cujo mercado é muito reduzido, a torcida é menor, mas ainda assim, como é que o senhor vê esse trabalho de fortalecer as categorias de base, formar atletas? Bom, essa é uma parte que cabe aos clubes, né? Eles terem as suas categorias de base. A federação, na sua parte, ela promove as competições. Nós fazemos sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19. Isso tudo tem um custo altíssimo. Para você ter uma ideia, só de arbitragem, bola, enfim, todos os materiais do jogo, isso custa caro. Então, nós fazemos a nossa parte, a federação faz a parte dela, promover essas competições, que é o sub-19 que dá vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Rio Branco participou esse ano e pela primeira vez nós passamos para a segunda fase. Outra questão é que às vezes o clube forma um atleta, esse atleta se destaca, mas em pouco tempo um outro clube vai e leva, né? Quer dizer, todo um trabalho investido. É o mercado, né? Você observa, por exemplo, hoje a China é o grande o grande centro de contratações de jogadores de ponta, porque eles estão querendo fazer o futebol na China evoluir. Então hoje a China paga cifras que nenhum outro país do mundo tem condições de pagar. Por quê? Porque eles querem incentivar o futebol na China. E isso está acontecendo. Estão levando os melhores jogadores do mundo. Para você ter uma ideia, eles chegaram a oferecer 1 milhão por dia para o Messi, só que o Messi não quis ir. Então você vê aqui que absurdo chega, e você não tem como segurar jogador nesse patamar. Principalmente aqui no nosso estado, quando um garoto surge, mal surge, os grandes clubes já estão de olho e levam ao mercado. Isso é questão de mercado, é inevitável isso acontecer. Presidente, agora o senhor já vem aí como presidente da federação há 5, 6 mandatos, eu acho? Exatamente. Pois é, e sempre consegue se manter, né? Ao que o senhor atribui essa sucessão de vitórias na presidência? Olha, eu digo que é trabalho. Eu posso dizer para você que quando eu cheguei na federação, a federação era como uma criança que não tem certidão de nascimento, porque até o estatuto era fantasma. E eu
normalizei, porque na época que eu entrei o estatuto tinha que passar no crivo do CND, no crivo da CBF e depois ir para a homologação do ministro da Educação. Hoje não tem mais isso. De lá para cá nós temos mantido, nós evitamos os tapetões, que é uma coisa corriqueira no nosso futebol, construí uma sede ali na Rua da Capoeira, hoje não é mais nossa, que nós vendemos para levar tudo lá para o estádio. E tudo ali, ali não teve ajuda de poder público, ali tudo eu consegui lá fora, inclusive com a maioria parte da CBF. Então eu atribuo isso ao trabalho que nós temos feito, sempre valorizando os clubes. Tanto é, como eu falei agora, que é a única federação do Brasil que não cobra taxa dos seus filiados, porque a federação, pelo seu estatuto, no artigo 64, ela diz que a federação será mantida pelos tributos, taxas e emolumentos advindos dos seus filiados. E isso nós não temos, porque os clubes também não têm condição. Como é que o senhor vê essa mudança do Estatuto do Torcedor que determina que os presidentes atuais só poderão ter mais uma reeleição? A partir da promulgação da lei, você tem direito a uma eleição e uma reeleição. Isso, se o clube assim entender, se a federação assim entender. Mas ela pode, como o artigo 217 da Constituição fala, que as entidades esportivas são livres para se organizarem, você pode deixar de lado esse fator. Embora eu acho que, para mim, se eu puder mais dois, como eu posso, seria bom. Mas eu entendo que, muitas vezes, você com 2 mandatos, você não faz nada. Eu estou esse longo dos anos para poder fazer o que eu fiz. Claro, existem outras federações aqui no nosso estado que estão no mesmo, os presidentes estão no poder ao mesmo tempo que eu, e elas simplesmente não existem. Agora, o senhor também adquiriu muito prestígio junto à CBF. Recentemente, o senhor também chefiou uma delegação na Copa América, né, delegação brasileira. Enfim, esse contato com a direção da CBF, muito embora o Acre seja um estado não tão expressivo no futebol, mas o senhor tem esse trânsito livre. Como é que o senhor adquiriu isso? Olha, eu adquiri isso ao longo dos anos. Já no primeiro mandato, eu consegui manter um contato com o presidente que se elegeu na época, na primeira eleição, e de lá para cá eu mantive esse relacionamento coerente, e com isso a gente consegue ter trânsito. Você falou, eu fui o primeiro presidente de federação a chefiar a delegação na era Tite, as eliminatórias no Equador. Anteriormente, eu tinha ido para a FIFA na eleição como delegado da CBF, na eleição do Infantino, do Gianni Infantino, que está hoje presidente. Então, acho que isso, o tempo e o conhecimento, facilita esse trânsito e essa coerência minha com a CBF e a CBF comigo. Eu acho que é por aí. Muito bem, conversei aqui com o presidente da Federação de Futebol do Acre, Antônio Aquino. Obrigado, presidente. Obrigado, e sempre que possível estaremos dispostos e à vontade para falarmos de futebol. Muito bem. Vamos fazer o intervalo. O Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. É só um instante. Até já.